Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Ávila tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Senhora e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Luís Garcia, no passado dia 8 de abril, perante a Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, ouvi o Sr. Deputado, já nessa altura, aliás, ouço sempre o Sr. Deputado com muita atenção, mas naquele dia com especial atenção. Era necessário, naquela altura, dar um sinal aos nossos convidados do que se tem feito aqui, das nossas dificuldades e dos nossos anseios. A pesca, como o senhor sabe, e o senhor também refere isso, é importante na nossa economia. Não é uma coisa qualquer. É mais ou menos mais de 3% do PIB, emprega mais ou menos 5% da população ativa. É claro que tenho que dizer, Sr. Deputado, que eu não esperava que naquele dia o Sr. Deputado viesse aqui falar do que já tinha sido feito aqui na região, neste setor. Eu sei que não caía na lama, mas perante os seus companheiros isso talvez não fosse aceitável. Por isso, tive de fazer esse trabalho. E filo com o colega Francisco César, e filo porquê? Porque para que os nossos convidados conseguissem perceber, de facto, o que é o sector das pescas nos Açores. E confesso que tivemos sucesso, porque eles ficaram bem impressionados com o que se passa aqui na região. Se por acaso tivessem a sorte ou o azar de ouvir só o senhor, tinham chegado à conclusão que, pelas palavras que o senhor utilizou naquela altura, e aliás é mais ou menos o discurso que o senhor usa, perda de rendimento, etc., ficavam convencidos que os pescadores eram os pobrezinhos. É assim, mais ou menos, que chegaria a uma conclusão. São os pobrezinhos. Ó, Sr. Deputado, eu vou-lhe dar uma novidade. Os pescadores açorianos não são pobrezinhos. Para que fique bem claro. Os profissionais da pesca têm uma vida dura, com certeza têm, mas têm uma profissão tão digna como as nossas profissões. Também é certo que uns pescadores têm mais dificuldade que outros, é verdade. É o que acontece nas outras profissões. O senhor refere sempre que a frota está mal dimensionada, mas era preciso que o senhor dissesse que barcos que abatia, se abatia os barcos que agora têm boas condições. O senhor deixe-me falar. Eu ouvi-o falar com toda a atenção. Eu queria saber quais eram os barcos que o senhor abatia, se eram os barcos que já têm condições de habitabilidade, condições de segurança. O senhor tem que explicar o que é que fazia. Aliás, o senhor, quando fala na valorização do pescado, nunca referi que nas últimas 2 décadas o preço médio por quilo passou, por exemplo, em 96 era 1,76, em 2006 era 2,57 por quilo e agora estamos nos 3,20. Portanto, nós valorizamos 3 vezes aquilo em 2 décadas. Sr. Deputado, dos políticos e dos partidos políticos, a gente espera sempre que se faça mais alguma coisa do que falar. E, sobretudo, do que falar mal. Eu sei que o Sr. Deputado é muito esforçado, e eu estou a dizer isto com toda a sinceridade, e sei que faz também o seu trabalho de casa, sei que deve fazer aquilo que eu faço, que é visitar os portos de pesca, falar com pescadores, com associações. Eu sei que... Eu estou a falar só nós os dois, se calhar fazemos tudo o que é possível no nosso sector, cada um com certeza à sua maneira. Mas digo sinceramente, o senhor merecia mais do seu partido. O senhor merecia muito mais do seu partido. Eu achava que o seu partido devia tratar as pescas de outra maneira. E eu vou explicar porquê. O senhor repare, nós temos aqui um documento do Conselho Consultivo de Independentes. Isto é a base do vosso programa. Na página 69 diz assim, na primeira linha, diz assim: a política de desenvolvimento rural, a par da política de coesão e da política marítima e das pescas, pela sua importância vital para a aplicação de estratégias na Europa 2020, constituem elementos essenciais. Ó, Sr. Deputado, e tive ontem a ler isto tudo, não tem nada sobre as pescas, nem uma linha. Isto é com o seu partido.
Obrigada, Sr. Senhor Deputado José Ávila tem a palavra. Senhoras e senhores membros do Governo, eu reconheço o esforço do Sr. Deputado Luís Garcia para resolver uma situação que nós estamos todos a ver o que é que aconteceu. O Partido Social Democrata, quando recebeu este seu contributo, devia ter reparado, de facto, que uma das áreas económicas importantes nos Açores era, de facto, as pescas. E isso não foi incluído no seu trabalho. Portanto, o PSD ignorou a 100% o sector das pescas. Isto é que é preciso ficar bem esclarecido. O Sr. Deputado Luís Garcia sabe que gráficos há muitos. Veja este gráfico, por exemplo. A vermelho, é verdade que não tem as folhas tão grandes como o senhor, mas acho que dá para perceber. A vermelho estão as capturas dos demersais. A azul estão as capturas nos pelágicos. Claramente que há um problema de redução das capturas nos pelágicos. Felizmente que nos demersais as capturas têm-se mantido mais ou menos estáveis, com algum decréscimo, é certo, mas mais ou menos estáveis. Ó Sr. Deputado, relativamente ao total de... Mais um gráfico, vou-lhe mostrar mais um gráfico. Pesca descarregada em rendimento. Ó Sr. Deputado, por acaso a linha de tendência é a subir. No meio caso é a subir. O senhor sabe porquê? O senhor sabe porquê? Eu pensava que os senhores sabiam qual era a linha de tendência, mas não sabem. É porque a linha de tendência sobe. Mas eu queria explicar, Sr. Deputado Luís Garcia, que de facto há uma quebra nos últimos 3 anos. Isso é visível aqui. Mas o senhor não referiu foi o que é que se passou mais para trás. E isso é que era importante. E estou a falar em termos de rendimento. Ó Sr. Deputado, se for sem plágicos, também dá este gráfico. Ó Sr. Deputado, eu sei que o senhor é bom a fazer uma leitura dos números, mas tenha paciência. Nós também sabemos interpretar aquilo que estão nas estatísticas. Muito obrigado.